Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Ageu. Lembrando que o nome Ageu, o nome do profeta Ageu significa nascido num dia de festa. Eu vou ler no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você lê livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, o 9 é Cristo. O número 9 no hebraico é a serpente, que significa sabedoria e conhecimento. Os dois templos que foram feitos em Jerusalém, o primeiro templo simbolizava o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Por isso que ele é o número 9. Por isso que é exatamente no livro de Ageu, capítulo 2, no versículo 9. Versículo 9 que fala assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o número 9 é Cristo, ele é a serpente. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, que é o Espírito Santo, são os 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela para Moisés o seu corpo espiritual. Então você pega o corpo espiritual de Deus com os 7 Espíritos, dá 8. Quando nasceu o corpo de carne de Deus aqui na terra, o corpo de Cristo, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente. Jesus é a serpente, o número 9, que são Jesus, ele é os 7 Espíritos de Deus, ele é o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, a sabedoria verdadeira que é Cristo. Porque a serpente, que é o número 9, significa sabedoria e conhecimento. No entanto, que Apocalipse 12, versículo 9, Jesus diz, e o dragão, Jesus fala que Satanás é um dragão, ou seja, um destruidor. Satanás é um dragão, ele é um destruidor. E fala que ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque antigamente ele obedecia os mandamentos de Deus. Então ele era uma serpente, ele era um sábio. Quando ele desobedeceu os mandamentos de Deus, Deus tirou o Espírito Santo dele. Então ele não é um sábio mais. Hoje ele usa o conhecimento que ele tem para enganar e destruir o povo com mentira. Portanto, toda vez que você vê um pastor, uma pessoa falando que Satanás ele é a serpente, na verdade esse pastor está servindo ao diabo, ele está elogiando ao diabo, porque a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. E o único que é serpente, que é sábio e conhecedor de verdade é Cristo. Então Jesus ele é a serpente. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus confirma. E ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, a serpente de metal que Moisés levantou numa madeira lá no deserto simbolizava Cristo sendo levantado na cruz para nos salvar. Portanto, Jesus ele é a serpente. Quando você diz que Satanás é a serpente, você está servindo ao diabo, porque você está elogiando ele. Entendeu? A serpente é Cristo, que é a sabedoria verdadeira. E Jesus ele é o segundo templo lá. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus estava falando do corpo de Cristo que ia nascer na terra. Entendeu? Portanto, vigiai e orar, irmão. Bom dia, a paz do Senhor.